Você encontrou Lucas capítulo 5. O título dessa mensagem é sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra. Ou para alguns a tradução como a minha, porque mandas, então lançarei as redes. Lucas 5 no verso de número 4 diz assim: e quando acabou de falar, ele disse a Simão: vai até o alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E a resposta de Simão está no verso 5. Ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Nós trabalhamos a noite inteira. E essa noite aqui para alguns, querido, pode ser anos, viu? Eu tenho trabalhado muito, pastor. E nada nós temos apanhado. Mas nessa noite, sob a palavra do Senhor, eu lançarei as minhas redes. Fecha seus olhos. Deus de bondade e de misericórdia, muito obrigado por esta mensagem, por esta palavra, que por si só fala tanto ao nosso coração. A tua igreja está atenta, os nossos corações estão abertos e receptivos àquilo que o Senhor tem para nós. Fale conosco, mestre, fale conosco, Rei da Glória. Fale com cada um aqui de uma maneira muito especial. E que nós possamos sair daqui dizendo: o Senhor falou comigo. Eu creio que o Senhor está aqui. Por isso não será a boca de homem algum que vai falar. Que seja o teu Espírito, o amado Espírito Santo, que fale conosco. Todo que crê, diga amém e amém. Havendo trabalhado toda a noite, nós nada apanhamos, mas porque mandas, eu lançarei as redes. Palavras de Pedro, querido, no primeiro encontro com o Cristo. Eu fiquei pensando em meu coração, querido, como não estava o coração desse homem, do Pedro, que era um Pedro ainda sem tratamento, como a palavra de Deus diz, um homem brutão ainda, um homem a ser trabalhado, mas que um homem que o Senhor Jesus viu virtude e teve paciência para trabalhar na vida daquele que se tornaria um exemplo para todos nós. Um exemplo de que Deus pode transformar a vida de um homem. Aliás, querido, você poderia aproveitar esse momento e dizer para o teu irmão: Deus pode transformar nossas vidas. Você sabia disso, querido? Que Deus pode transformar o pior homem que seja. Ele pode transformar nossas vidas. Se há um exemplo aqui essa noite, eu poderia dizer: eu estou aqui. Ele transformou a minha vida. Amém, queridos? Mas olhando para esta passagem, querido, que tem tanto ensinamento, eu fiquei olhando para ela e tentando entender o coração do Pedro. A Bíblia diz, querido, se você ler nos 3 versículos anteriores aqui, você vai perceber que Jesus está falando com a multidão. Jesus começa ensinando a multidão. Ele pega até o barco do Pedro, eu penso que você conhece a passagem. Ele afasta um pouquinho o barco para falar desse barco diante de toda aquela multidão, porque a multidão o comprimia. Mas é interessante, querido, que enquanto Pedro lavava as redes, Jesus falava. O que, pastor? Enquanto Pedro lavava as redes, de uma noite inteira de trabalho, de uma noite inteira sem pegar um peixe, enquanto, querido, ele meio que desanimado, porque qualquer um de nós que somos humanos, querido, quando nós dedicamos toda a nossa força, todo o nosso empenho a algo, e de repente o resultado é nada, é assim que nós ficamos, desanimados. Eu não sou diferente do Pedro nem você, todos nós somos assim. Após um ano inteiro tentando remar para essa coisa acontecer e terminar o ano sem acontecer nada, pastor, eu estou aqui só por Deus. Mas Jesus está aqui essa noite. Ouve Ele, querido. Jesus está aqui essa noite. Ouve Ele, amado.
Diz para o teu irmão: ouve Jesus essa noite. Ouve Jesus essa noite. Porque naquele momento, querido, em que Pedro lavava as redes, ele também ouvia. Ouvia o quê? Os ensinamentos do Cristo com relação à multidão. A Bíblia diz que Jesus estava ali naquele barco ensinando, falando, e eu penso que enquanto o Pedro, bruto ainda, lavava a sua rede, ele ouvia. O coração dele ia se enchendo de um assombro, de uma coisa, querido, inevitável, de um encantamento por aquele que jamais viria em Israel outro igual. Tamanha era a sabedoria do Cristo. Tamanha era a sabedoria de Jesus. Eu penso que Pedro ficava ali, querido, ainda que triste, mas de repente, eis que algo começa a acontecer. Jesus está falando, ainda que não seja para ele, mas ele está ouvindo. Ele faz parte daqueles homens sedentos, faz parte daqueles homens famintos. Aliás, haveria homens famintos e sedentos aqui essa noite. Ele está falando, é para você que ele está falando. O coração do Pedro vai se mudando, se transformando, vai se enchendo enquanto ele limpa as redes. E ele percebe, querido, que ele está diante de uma autoridade. Eu penso que no coração do Pedro ele já pensou: esse homem não é um homem qualquer. Esse homem fala diferente. Esse homem tem uma autoridade que eu não vi em nenhum outro judeu. Esse homem tem uma majestade sobre ele. Tem um espírito diferente. Eu penso que o Pedro, querido, quando li esse texto, daqui a pouco você já vai entender o porquê que o teu pastor pensou assim. Eu penso que Pedro, querido, foi enchendo com aquelas palavras que ele só ouvia. Talvez nem voltou-se para ele, mas ouvia. Talvez nem soubesse por que ele vai parar justamente ali no momento em que ele lava as redes. O fato é, querido, que o Cristo o encontrou. Enquanto fala com a multidão, o Pedro ouve. Até que ele termina de dizer aquilo que era coletivo e passa a dizer individualmente: ei, pescador, pega as tuas redes, essas que você está lavando, vai no alto mar. Poderia ser na beiradinha ali, pastor, não dava tanto trabalho. Poderia, mas ele é Senhor, querido, é Ele quem diz onde nós devemos ir. Não pode ser hoje o milagre, e aqui no cantinho, não precisa nem subir no barco. Pega teu barco, vai, rema mais um pouco, vai até o meio do mar, e lá você lança as redes e pegue os peixes. Dizer isso para um Pedro, querido, que ainda era bruto. Somente alguém, querido, que tivesse sido enchido pela palavra de alguém que dizia palavras diferentes. O Pedro disse assim: nós lutamos, nós tentamos, nós nos esforçamos a noite inteira. É como se ele dissesse: nós somos homens do mar, Jesus. Nós temos experiência nisso. Nós manejamos a rede, nós sabemos como é a maré, nós sabemos como tudo acontece nesse mar. Nós sabemos que se hoje vai dar peixe, amanhã não vai. A verdade, querido, que humanamente falando, era isso que ele queria dizer: Jesus, nós passamos a noite inteira, mas diante da tua palavra, eu lançarei as redes. O fato de andar com Jesus, querido, não está muitas vezes em entender Jesus. O fato de andar com Jesus não está muitas vezes no compreender ou no concordar com tudo que está acontecendo à nossa volta. O fato de andar com Jesus, querido, significa obedecer a Jesus. Na tua vida, querido, vai ter momento, trazendo essa realidade de Pedro para a tua vida, vai ter momento que você não vai entender. Vai ter momento que você não vai nem concordar. Mas diante de tamanha majestade,
tamanha sabedoria. Quer saber? Eu vou obedecer. Querido, esse caminho com Jesus vai requerer de você obediência. Esse caminho é um caminho de obediência, amado. Amém, querido? Mas não concordo, mas não está no concordar. Mas eu não entendo, mas não está no entender. Está no obedecer. Eu vou obedecer a Cristo. Eu vou obedecer Jesus. Mas eu tenho as minhas próprias convicções. Ok, querido, mas eu tenho os meus próprios ensinamentos, as minhas crenças. Querido, um dos dois vai ter que abrir mão dessas coisas. Então, do que, pastor, que você está falando? Dessa crença, dessa coisa que o Cristo fala e que você também fala, desse algo que você insiste que é do seu jeito, e Jesus está dizendo, vai ser do meu jeito. E eu vou te dar um conselho, querido. 2014, se não for do jeito de Jesus, não vai ser de jeito nenhum. 2014, se não for do jeito de Jesus, querido, não vai ser de jeito nenhum. Diga para o teu irmão, se não for do jeito de Jesus, não vai ser de jeito nenhum. O Pedro está dizendo para ele, nós pescamos, nós tentamos, nós conhecemos de mar, nós conhecemos de pesca, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Esse mas, querido, significa uma mudança de atitude. Mas significa, querido, que ele ainda que ele não concordasse, porque se perguntasse para o Pedro, bruto, sem trabalhar, certamente, querido, ele iria dizer, Jesus, você pode conhecer de ovelha, de multidão, mas eu conheço de pesca. Mas não está no concordar, está no obedecer. Não está no entender, querido, porque de verdade, tem certo momento que eu não entendo por que eu estou passando aquilo. Mas ok, prefiro obedecer. Esse ano nós precisamos entender que nós precisamos obedecer. O caminho é de obediência, meu irmão. O caminho é de obediência. Passamos a obedecer então. Conseguimos entender que nós temos que obedecer. Obedecer o quê? Obedecer, querida, a ordem do mestre. Se Ele é o meu Senhor, eu passo a obedecê-lo e Ele se torna exemplo para a minha vida e eu passo a querer ser igualzinho a Ele. Eu não fico mais, querido, questionando, mas Jesus, olha a minha causa, é assim, eu não estou concordando como o Senhor está falando. Não, querido, eu passo a obedecer. Aí algo me faz descansar. Querido, entra no descanso do teu Senhor. Diga para o teu irmão, entra no descanso do teu Senhor. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? Obedecer. Querido, nós somos tão fracos que nós não conseguimos nem obedecer completamente. Nós somos tão fracos, querido, diante disso que Deus coloca para nós, que a minha parte é obedecer. O Pedro soube disso, e ele disse, sobre a tua palavra, Cristo, eu vou e lanço as redes. Querido, mas na nossa caminhada até obedecer é difícil. O Paulo diz, escrevendo aos Romanos, o que desejo fazer, não faço. O que não desejo fazer, isso faço. Ah, maldito homem que sou. Na nossa caminhada, querido, você vai se deparar com o humano. E o humano, querido, é difícil obedecer. Jesus está dizendo para o Pedro, lança a rede de novo. O Pedro poderia humanamente, querido, se fosse um encontro sem ouvir, eu creio que ele diria, eu não vou. Trabalhei a noite toda, para mim chega, para mim basta esta vida, eu não vou mais lançar nada. Mas como ele ouviu, querido, durante o tempo em que ele lavava as redes, a coisa foi entrando. Por isso é bom ouvir, querido. Antes da decisão final, ouça o Senhor. Diga para o teu irmão, é muito bom ouvir, querido. É maravilhoso ouvir. Pastor, se obedecer nem isso eu consigo, então
Qual é o mistério desse evangelho? Que o Senhor acabou de me dizer que obedecer é o que eu preciso fazer, quando na minha força eu não sou capaz. Querido, a boa nova do evangelho é que a força vem dele. A força não é nossa, amado. A minha parte é só obedecer, só obedecer. A força não é nossa, a capacitação não é nossa. Tudo vem dele. Siga-me e eu farei de você, Pedro, uma pessoa extraordinária. O quê? Pedro, siga-me, obedeça-me, e eu farei de você uma pessoa extraordinária. Siga Jesus, querido, e Ele fará de você um vencedor. Igreja, siga Jesus, obedeça Jesus. Pastor, você está falando comunidade evangélica Filadélfia? Não, eu estou dizendo Jesus Cristo, Senhor, aquele que eu devo imitar, aquele que eu devo olhar e seguir e obedecer. Parar, querido, de colocar os meus motivos na mesa, a minha sabedoria humana na mesa. Eu não preciso entender, eu vou te seguir. Não preciso concordar, eu vou te seguir. É assim que eu tenho dito para ele, querido. Embora você diga, pastor, eu preciso entender para poder seguir. Diante dele eu tenho dito: se eu estiver contigo, não preciso nem entender. Quero estar junto. A boa notícia do evangelho, querido, é que não depende da nossa força. 2014 não vai depender da tua força. O final de 2013 não vai depender da tua força. Diga para o teu irmão, querido, esse teu sonho. Diga para ele, esse teu sonho. Querido, olha para ele e diga, esse teu sonho não vai depender da tua força. Querido, isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Isso é, amado, isso é glorioso. Porque força não tem nenhuma. Capacidade já se foi. A força vem dele, querido. E minha parte qual é? Obedecer. O Pedro entendeu. Obedeceu. O Pedro entendeu que a força vinha do Senhor. Mas faltava ainda, querido, um terceiro passo. Crer que realmente você pode se transformar nessa pessoa extraordinária que eu acabei de dizer. Querido, você precisa crer que você é um homem diferente. Querido, você precisa crer que você é uma mulher diferente. Em nome de Jesus, você precisa olhar para dentro de você, crer que Jesus é maravilhoso, que Ele é poderoso. Querido, isso nós já cremos. Que Ele é o meu Senhor, isso eu já sei. Mas a partir dessa força que vem dEle, eu preciso entender que eu não sou mais a mesma pessoa. Querido, eu preciso lidar com esses meus sentimentos, eu preciso lidar com esse eu preciso deixar Deus trabalhar, porque eu serei aquilo que o meu mestre é. Querido, você vai se transformar numa pessoa igualzinha a Jesus. Em nome de Jesus, você vai ser a cara do seu pai, querido. Em nome de Jesus, diga para o teu irmão, você vai ser a cara do teu pai. Em nome de Jesus, você vai se transformar. Essa noite, querido, é uma oportunidade que Deus está te dando. De parar de lutar com os seus próprios recursos. Eu vou pescar de novo a hora que eu quiser. Ok. Eu vou lançar as redes de novo, pastorar a hora que eu quiser. Ok. Querido, mas a tua vida, querido, até quando vai ser uma vida de frustração? Em nome de Jesus, lance onde Jesus está mandando lançar. Obedeça a Jesus. Honre Jesus. Eu preciso entender que a força vem dele. Ok. Mas eu preciso também entender que eu posso ser aquilo que Deus falou que eu vou ser. Você vai ser aquilo que Deus disse que você vai ser. O que o mundo disse? Nem me interessa. O que a família disse que você seria? Querido, de verdade, nem me interessa. Porque você vai ser aquilo que Jesus disse que você vai ser.
você será aquilo que Jesus disse que vai te transformar para ser. E você precisa crer nisso. Abra, querido, rapidamente em Mateus 14. Mateus 14 diz que o próprio Pedro viveu uma experiência maravilhosa. Mateus 14, falando de Pedro. Da experiência do Pedro ainda. Mateus 14. A passagem também é conhecida, mas fala de um Pedro já um pouquinho adiante, já não era mais o primeiro encontro. Mateus 14, no verso de número 29, diz assim: e ele disse, vem. Quem é que disse vem? Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Querido, o texto diz algo maravilhoso, que Pedro andou sobre as águas. Amém, querido? Querido, quem foi que andou sobre as águas? Jesus e Pedro. Querido, isso era para ser um marco, um acontecimento, uma coisa maravilhosa de se lembrar. O único homem, a não ser Jesus, que andou sobre as águas, foi Pedro. Mas o texto em seguida, querido, diz que ele foi sentindo forte vento, teve medo e começou a ir a fundo. E ele clamou o Senhor, dizendo, Senhor, salva-me. Querido, aquilo que era para ser um momento para marcar a eternidade, amado. Jesus olha para ele, estende a mão, segura, salva. Mas Jesus diz para ele, homem de pequena fé, por que duvidastes? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Alguém poderia dizer, mas ele foi o único homem que andou, a não ser Jesus, e ele andou sobre as águas, pastor. Não é para Jesus dizendo que fé maravilhosa. Não, querido. Jesus olhou para o Pedro e viu o sentimento dele com relação a ele. O que fez Pedro afundar? O poder de Jesus? Não. O crer em Jesus? Não, ele cria. Ele começou a afundar, querido, porque ele desacreditou em si mesmo. Não é possível eu andar sobre as águas. E o Pedro afundou. Querido, é possível você sair dessa condição que você está. É possível você realizar seus sonhos. É possível você conquistar aquilo que você está sonhando. É possível, querido, você trazer de volta uma família constituída em Deus. É possível você usar os dons que Deus te deu. É possível você sair da enfermidade. É possível, querido, você se transformar numa pessoa completamente diferente daquilo que você foi talvez um ano todo. É possível. Poder em Jesus sempre houve e sempre haverá. Recursos nele sempre houve e sempre haverá. De eternidade a eternidade ele é Deus. Mas nesse caminho com Jesus, querido, vai ter um momento que você vai ter que acreditar que Jesus é capaz de te transformar. 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 Que Jesus é capaz de me transformar. Eu vou precisar crer nisso. Será que Jesus pode me transformar numa pessoa extraordinária? Vitoriosa? Será que Jesus pode me transformar em alguém que fala do amor dele, sendo que hoje eu sou tão calado? Pare de duvidar de você mesmo, querido. Pare de dizer frases, queridos, que viraram chavões na tua vida. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu sou calado, é o meu temperamento, é o meu jeito. Querido, pare! Em nome de Jesus. E Ele é capaz de te transformar em alguém melhor. Aliás, querido, em 2014 você vai ser melhor do que em 2013. Você vai ser melhor em 2014, querido. A palavra de Deus nos garante isso, que Ele está nos transformando em alguém melhor. Diga para o teu irmão, você vai ser melhor em 2014. Aleluia. Aproveita, diga para ele, você vai sorrir mais em 2014. Você vai amar mais em 2014, diga para ele.
Diga para ele, você vai falar mais do amor desse Deus em 2014. Como é que pode, pastor? Se você deixar. Querido, você é o único que pode abortar esse plano lindo de Deus. Quem? Olhe para você aí. Se tivesse um espelho, eu ia falar para você, pega teu espelho. Você, querido, é a única pessoa que pode abortar o plano lindo que Deus tem para você. Qual a minha parte? Obedecer. A força não tem nenhuma. A força vem dele. E para finalizar, eu preciso crer que ele é capaz de me transformar. Pense em algo aí, querido, que você sabe que na tua vida é um defeito. Ou haveriam aqueles que vão dizer, não, eu sou só qualidade. Então eu vou dizer uma, você é orgulhoso. Pense num defeito teu, querido. Pense em algo que você pode melhorar. Pense em áreas da tua vida que você pode ser diferente. Ou mais, querido, pense em áreas que você só tem sofrido. Ai, faz tanto tempo que eu não vejo felicidade nessa área. Vai ver em nome de Jesus. Querido, eu vejo a felicidade bater, querido, bem nessa área que a tristeza diz que é dela. Em nome de Jesus. Desapareça a tristeza. Desapareça a derrota. Você pode mudar essa área da tua vida, querido, porque você serve um Deus pleno. É muito mais do que você pensou. É muito mais do que você sonhou. Muito mais. Vai além. Amém, querido? Diga para o teu irmão, vai além. É muito mais do que você pensou, diga para ele. Diga para ele, é muito mais do que você pensou e sonhou. Por que Jesus não diz, joga a rede ali na beiradinha? Ele não está vendo que eu já estou cansado? Eu não tenho que entender. Eu não tenho que concordar. Jesus faz hoje, não espera nem o dia 31. Já faz eu entrar esse ano novo com a minha vitória. Querido, se fosse para mim que você estivesse pedindo, eu penso que até eu ia fazer o possível para te atender. Porque às vezes, querido, você convence a gente. Mas o Deus que sabe tudo, querido, sabe o momento certo de romper, Ele aguarda. Muitas vezes nós dizemos para Ele, eu não tenho força nenhuma. E o Pedro poderia até dizer, eu tentei a noite toda, eu não tenho força alguma. Mas não é que quando ele obedece, ele tem força para ir até o meio do mar? Como é que arruma essa força? Querido, que a força não vem dele. Você só tem que ir. Aí a força vem. E aí nós passamos. E aí nós vencemos. E aí nós olhamos para trás, querido, e eu e você podemos dizer, como é, pastor, que nós passamos aquilo? A força não é nossa. Se eu perguntasse aqui, querido, essa noite, quantos tem testemunhos para dar que em 2013 passaram por situações que, humanamente falando, não seria possível? A força veio dele. Diga para o teu irmão, a força veio dele, viu? A força veio dele, a força veio dele. É. Então está na hora de crer, querido, que Deus pode transformar você numa pessoa, gostei desse título, extraordinária. Ficou chique em você, amado. Diga cheio de gratidão e com um sorriso nos lábios para a pessoa que está do teu lado, você será uma pessoa extraordinária, em nome de Jesus. Ah, Deus está te levando para um caminho, querido, que as pessoas vão olhar, que a família vai olhar e vão dizer, pessoa igual a você, não há. Quem é que fez? Ele.
Quem que fortaleceu? Ele. E sua parte qual foi? Obedecer. Não tenho força nem para lavar as redes. Você tem força. Estou te dando força. Pega o barco, Pedro, vai lá no meio, mas não dá para ser no rasinho. Não, o peixe está lá, homem. Diga para o teu irmão, o peixe está lá. Querido, você pode até querer ir para o raso, mas o peixe não está ali. Peixe grande não dá no raso. Não é, pescadores aí? No raso não tem peixe grande, querido. Senão fica, o espinho dele fica para fora. Peixe grande está lá no meio. Pedro, vai lá para o meio. Eu vou te levar para lugares que tem coisas maiores. Vai além do que você pensou, do que você sonhou. Naquele momento, querido, o Pedro poderia até dizer, um peixinho, para quem não pegou nada basta. Mas não tem um peixinho. Eu tenho barco cheio. Querido, eu sinto no meu coração, eu sinto no meu espírito, é mais do que um desejo meu, é uma revelação profética. Você vai ter mais do que você sonhou, querido. Você vai ter mais do que você sonhou, querido. Você vai ter mais do que você sonhou, querido. Em nome de Jesus, você vai ter, Filadélfia, mais do que você sonhou, pensou. Ah, querido, não precisa concordar, não precisa entender, só tem que, é a nossa parte. Eu só tenho que o quê? Mas e a força? Estou sem nenhuma. A força vem? Então a força não é desculpa. Não vou fazer porque não tenho força. A força não é tua, a força é dele. Você já se deparou com crentes que falam isso para você? Eu não vou fazer porque tem a luta, pastor, a luta. O adversário, o inimigo. Ai, esse inimigo é inimigo de verdade. Estou sem força, mas a força vem dele. Fontes inesgotável, maná toda manhã, ribeiro de muitas águas, sol que brilha ao meio-dia, guarda que me guarda de noite. Querido, toda força vem. Se você sair desse culto, querido, nosso último culto de domingo, de celebração da família em 2013, crendo que você pode se tornar uma pessoa extraordinária, já valeu estar aqui, querido. Muitos não conquistam porque não sabem pedir. O próprio Jesus diz isso. O que ele quis dizer? Não sabe nem o que quer. O que você quer ser, querido? Aonde você quer chegar? Que sonho você quer realizar? Você vai ser, querido, em Deus, uma pessoa extraordinária. Feche seus olhos. Aleluia. Pedro, lança as redes, porque você me manda, lançarei as redes. Aleluia. Querido, é tempo de se levantar, é tempo de profetizar, é tempo de ver se cumprir as promessas de Deus, é tempo de se humilhar, é tempo de santificar, é tempo de buscar a face de Deus, porque estes terão muito mais do que sonhou, muito mais do que planejou, muito mais abundante Deus tem preparado para dar. Muito mais, querido, muito mais. Aleluia. É tempo de se levantar, É tempo de profetizar, Oh! é tempo de ver se cumprir as promessas de Deus. Vamos tomar posse dessa palavra. A força vem dele, amado. É tempo De quê? de se humilhar, É tempo, de santificar, é tempo de buscar a face, a glória de Deus. Traz para a tua vida e família muito mais que você sonhou, muito mais que
Leva o barco de novo. muito mais abundante. Leva lá para o meio do mar. Preparado pra dar Lança a tua rede de novo. Só tem que obedecer. muito mais Que você pensou, muito mais que desejou, muito mais.